Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou desejando aqui um excelente dia e um excelente início de semana, tá? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é de português. Nós vamos falar sobre o uso da letra C com cedilha, que é essa cobrinha que tem embaixo da letra C, né? E nós vamos falar do uso da letra C sozinha, tá? Então vamos lá. A gente precisa entender isso porque quando a letra C com cedilha e a letra C vem sozinha, vem com algumas vogais, elas têm o som da letra S. E a gente precisa exercitar na hora de escrever para a gente poder utilizar corretamente cada uma dessas letras, né? Ou a letra C com cedilha ou a letra C sozinha, tá? Porque elas podem ficar parecidas numa palavra, né? O som. Então vamos lá. A letra C com cedilha, que é essa cobrinha que tem aqui embaixo da letra C, quando ela vem antes das vogais A, O e U, ela tem som de S. Então, eu vou repetir de novo. A letra C, com o uso da cedilha, quando ela vem antes das vogais A, O e U, ela vai ter som de S, tá? Então, olha aqui, eu coloquei alguns exemplos. Caroço, ó, repara que o C cedilha vem antes da vogal O, tá? Carroça, também, ó, a gente tem o cedilha aqui, o C cedilha, e ele vem antes da vogal A. E a gente tem aqui o exemplo do açúcar. Aqui tem o C com cedilha e ele vem antes da vogal U, tá? Então, repetindo, a C cedilha, quando ela vem antes das vogais A, O e U, ela tem o som de S, tá? Vamos lá. Agora o uso da letra C sozinha, tá? Quando ela vem antes das vogais E e I, ela tem som de S também, tá bom? Mas só quando ela tiver antes dessas vogais aqui, tá? Aí eu coloquei a palavra cedo, aqui tem a letra C e a letra C tá antes da vogal E. Cigarra, ó, a letra C tá antes da vogal I, tá? Então, ela tem som de S, tá? Isso é importante a gente começar a ver essas regrinhas para a gente começar a escrever bem os textinhos, as frases, tá? Isso é muito importante. Esse conteúdo eu também coloquei para vocês aqui no nosso resuminho, tá bom? Lá no Facebook e também no WhatsApp. Então, agora a gente vai partir para os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar pela página 152. Na página 152, aqui bem no início, tem a explicaçãozinha que eu coloquei no quadro para vocês, tá bom? E depois a gente parte para as atividades. Complete com C ou C cedilha, que é essa cobrinha aqui, embaixo do C, o nome dos personagens abaixo. Depois escreva o nome de cada uma dessas personagens. Então, a gente tem aqui dois personagens do folclore brasileiro, tá? A mula sem cabeça e o Saci. Então, vocês vão escrever, vão completar primeiro cada nome desse aqui, completar a mula sem cabeça e completar o Saci, né? A palavra. E depois vocês vão escrever
essa palavra inteira que vocês completaram acima, na parte aqui das linhas da caligrafia, tá, gente? Como eu falei para vocês, na hora da caligrafia, tem que observar a parte azul, tá? Não é para escrever toda a palavra na parte azul, tá legal? Vamos agora para 153. Escreva cada palavra a seguir 2 vezes. Na primeira vez, complete-a com C e na segunda vez com cedilha, C cedilha. Então, nós temos 2 palavrinhas aqui, ó. 2 palavrinhas aqui. Então, primeiro, vocês vão completar essa palavra com a letra C, vão acrescentar a letra C, e na segunda lacuna, vocês vão acrescentar o C cedilha, tá? E aí vocês vão ver o que aconteceu com a estrutura da palavra, tá? Vou dar uma dica, né? Quando a gente troca uma letra pela outra, né? Uma forma de escrever, por exemplo, primeiro a gente coloca o C nesse exercício, no caso, e depois o C cedilha. Essa mudança já alterou a estrutura da palavra, tá? Alterou a estrutura da palavra e aí também alterou o significado dela, tá? Então, por isso que é muito importante a gente exercitar sempre a escrita, né? A forma, através dos textos, quando eu peço para vocês, da formação de frases. É importante vocês também lerem, né? Terem essa curiosidade de ler, porque os livros, né? As letras, né? As palavras que tem naquelas histórias também vão acrescentar muito e a gente vai memorizando aquilo. Então, para a gente escrever alguma coisa já ajuda bastante, porque vocês já estão acostumados a verem as palavras. Então, é importante saber isso aqui, tá bom? Para a gente falar melhor e escrever melhor. É sempre legal, né? Você tá num lugar, saber o que a pessoa tá falando, né? Ter conhecimento. Então, é importante. Vamos lá. Depois que vocês escreverem, né? Colocarem, acrescentarem aqui nesse exercício a letra C primeiro e depois a cedilha, vocês vão responder a bolinha de baixo. O que aconteceu com as palavras após serem completadas com C ou C cedilha? Eu já dei a dica, né? Então, quando você coloca o C e depois acrescenta o C cedilha, a estrutura da palavra mudou e o significado também, tá? Então, eu já dei assim uma leve, né, dica. Vamos lá para o número 3. Complete as palavras do labirinto com C ou C cedilha. Em seguida, trace o caminho que leva a mula sem cabeça ao saci. Então, conforme vocês forem passando aqui nesses caminhos, tá? Vocês vão acrescentar as palavras, né? Complete as palavras do labirinto com C ou com C cedilha. Então, vocês vão acrescentar essas palavras com C ou com C cedilha. Mas vocês têm que observar, tá? Para ver se aquela palavra utiliza a letra C ou aquela palavra utiliza C cedilha, tá? E aí depois vocês vão, depois de completarem essas palavras todas, vocês vão fazer o caminho da mula sem cabeça até o saci. Agora vamos lá para a próxima página. 154. Ordene, número 4. Ordene as sílabas e descubra palavras escritas com C cedilha. O que é ordenar? É organizar as palavras, tá? Nós temos aqui várias palavras, mas com as sílabas misturadas, tá? Com as sílabas misturadas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão organizar essas sílabas e formar as palavras corretamente, tá? Todas as palavras estão escritas, tem C cedilha, tá? Outra dica que eu esqueci de falar com vocês. Nenhuma palavra começa com C cedilha, tá? Isso eu esqueci de avisar vocês na hora de explicar. Nenhuma palavra começa com C cedilha, tá? Então, quando vocês tiverem que
completar alguma palavra com C ou com C cedilha, já sabem que não começa nenhuma palavra com C cedilha, tá? Já é uma dica para vocês, tá? Então, vocês vão ordenar essas palavras e todas essas palavras estão escritas com C cedilha. Agora, vamos para o nosso último exercício, que é o 5, tá? Com seus familiares, pesquise em revistas e jornais palavras com C e C cedilha e colhe-as nos espaços indicados, tá? Então, nós temos aqui 2 quadrinhos, tá? Um com C e o outro com C cedilha, tá? Então, vocês vão pesquisar em revistas, jornais, palavras que tenham C ou C cedilha, palavras que tenham C e C cedilha, tá? Não precisa colocar muitas palavras, 2 palavras ou 3 já tá bom para vocês colarem aqui, tá bom? Mas se quiserem fazer mais, fiquem a critério de vocês, tá bom? Só para vocês começarem a ter assim uma visão em relação ao uso dessas 2 formas, né? Com C e C cedilha, tá? Então, nós vamos encerrar nossa aula por aqui de hoje. Relembrando, voltando, né? Nós vimos hoje o uso da letra C, né? Com a cedilha, que é essa cobrinha aqui embaixo, e o uso da letra C, tá bom? Então, antes das vogais, a C cedilha, né? Antes das vogais A, O e U, elas têm o som de S, tá? E o C, antes das vogais E e I, tem som de S também, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Desejo um excelente início de semana e um grande beijo também para a família de vocês. Fiquem com Deus e até a aula de amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijos.